Este pergaminho não vale mais que o tigre de papel em que está escrito. Estou preocupado com essa postura desdenhosa que diz ser tudo só jogo de cena. Em Israel, aprendemos da pior forma o que ocorre ao subestimar rivais ou inimigos e achar que não são sérios. Estou com Elon e Lee. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por estarem aqui conosco. Elon the Record. Greg Roman, diretor executivo do Fórum do Oriente Médio. Bom vê-lo de novo. Bom te ver, Alan. Quero ser direto sobre essa nova OTAN islâmica. É realmente uma aliança militar e contra quem eles acreditam estar lutando? Na semana passada, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão firmaram um pacto de defesa coletiva em Meca. Chamam isso de Acordo de Meca, um pacto de defesa coletiva similar à OTAN. O acordo afirma que visa fortalecer a dissuasão coletiva contra atos de agressão, determinando que um ataque armado a um dos 3 estados será considerado ataque a todos. O Paquistão rapidamente se gabou de reunir o segundo maior exército da OTAN, o maior da Europa, a Turquia, a potência dominante do Golfo, a Arábia Saudita e o único estado muçulmano com armas nucleares. Juntos eles formam o Acordo Meca. O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, destacou que esta é a mesma linguagem do artigo 5 da OTAN e mencionou planos de expandi-la com um secretariado permanente e um comitê ministerial nos moldes da OTAN. Quando você olha para a criação deste acordo Meca, você vê isso como o início de uma nova aliança militar real, ou isso é apenas um pedaço de papel e uma manchete que vai passar? Este pergaminho não vale mais que o tigre de papel em que foi escrito. Cada país envolvido tem seus próprios motivos internos e razões de política externa para firmar esse acordo. Na verdade, trata-se da convergência de 2 acordos distintos. A flotilha marítima saudita foi assinada semanas atrás, antes do acordo de Necker, para conter a agressão dos Houthis. Em segundo lugar, o acordo que ampliou o guarda-chuva nuclear do Paquistão para a Arábia Saudita em 2025, mas o fato de que cada um desses países tem inimigos, que são na verdade aliados de alguns dos outros países que assinaram esse acordo, mostra que isso já nasce morto desde o início. Afeganistão, apoiado parcialmente pela Arábia Saudita, é inimigo do Paquistão. A Turquia agora começa a se opor a Chipre e Grécia, que contam com o apoio da Arábia Saudita. Os sauditas estão bem próximos da Grécia atualmente. Um interceptador antimísseis grego interceptou o primeiro míssil Houthi contra Riad. Dias depois, assinaram um acordo de defesa com o inimigo jurado da Grécia. Se você observar a Turquia, verá que eles buscam proteger os interesses da Arábia Saudita ao apoiar a Irmandade Muçulmana, proibida pelos sauditas em 2014. Então, se você olhar para a profundidade em termos da animosidade política e da hostilidade que existe, digamos nos segundo e terceiro escalões associados a esses acordos, e não apenas entre aqueles que assinam o papel, isso não vale nada. Isso teve a oportunidade de ser posto em prática quando os Houthis bombardearam a refinaria e base de exportação saudita em Yanbu, no Mar Vermelho, além de outras bases aéreas sauditas. Turquia e Paquistão não responderam. Então a aliança efetivamente morreu na mesa de operações antes mesmo de ter a oportunidade de passar por uma cirurgia. Se eu for justo e agir como advogado do diabo, não sei se esperaria que a Arábia Saudita ativasse o artigo 5 só 48 horas após o acordo. Melhor esperar a situação acalmar antes de pedir apoio. Mas estou interessado em ouvir você dizer que isso é apenas um tigre de papel. Não é nada com que se preocupar. É tudo para consumo político interno, pois falam em integrar ainda mais suas infraestruturas militares. O Paquistão posicionou tropas na região, trazendo capacidades complementares. Por isso, me preocupo com a atitude de desprezar isso como mera ilusão. Em Israel, aprendemos da pior forma o que acontece ao subestimar rivais ou inimigos e achar que não são sérios. Mas isso não é como o time de rivais de Lincoln criando a arquitetura militar ideal, nem como o gabinete perfeito para enfrentar o maior inimigo dos Estados Unidos e a guerra civil. Neste caso, os sauditas tiveram oportunidades de ativar sua aliança de defesa com o Paquistão desde o início de 2025, quando o Paquistão enviou 8.000 soldados para as costas sauditas antes dos iranianos bombardearem a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita. Os paquistaneses não tiveram nenhum envolvimento, nem mesmo o mínimo, com a guerra de 39 dias ou com os ataques de retaliação que ocorreram após a assinatura do cessar-fogo no início de junho. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à Turquia, a Turquia estava pronta para fornecer assistência militar aos iranianos. E houve esse tweet que Donald Trump publicou, onde ele disse: "Eu impedi uma intervenção turca contra Israel." Não foi só um tweet. Ele repetiu isso em voz alta pelo menos 5 vezes. Quando falo de um tweet, foi assim que a mensagem saiu. Depois, ele declarou que impediu a intervenção militar da Turquia contra Israel devido à guerra com o Irã.
Então você assinou o Pacto de Defesa Islamista Sunita entre Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. No entanto, um desses países está intervindo ao lado de outro país que está atacando um dos membros da aliança. Isso não faz sentido nenhum. Quando digo que é para consumo interno, refiro-me à Turquia expandindo a estratégia de 5 pontos do Pentágono e tentando envolver todo o Oriente Médio em seu neo-otomanismo. O Paquistão busca resgate financiado pela Arábia Saudita para reequipar suas forças armadas com equipamentos militares turcos e não depender dos Estados Unidos. Isso é a Arábia Saudita sinalizando à sua população. Temos os dois exércitos sunitas mais poderosos da região, Paquistão e Turquia, que nos ajudarão, mesmo sem terem aparecido e com nossa infraestrutura bombardeada. É uma mensagem. Sinceramente, vejo isso como um chamado para que outros países sem envolvimento tenham uma arquitetura militar abrangente. Isso inclui Índia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Israel, Chipre, Grécia e expandindo para Bulgária, Romênia no Mar Negro e talvez até Marrocos no Mediterrâneo Ocidental. Agora, se você juntar todos esses países, acho que Israel tem a capacidade de atuar como peça central em uma contra-aliança. E há um país que não foi mencionado, mas que apareceu nessas conversas, embora não tenha assinado o acordo, que é o Egito. E eu acho que o Egito está em jogo agora para poder voltar à órbita americana. E ao mesmo tempo, sim. Bem, Vamos falar sobre isso. E não sei bem porquê. Acho importante expandir a arquitetura de segurança regional de Israel. Não sei se é preciso criar um contrapeso se você acha que isso é só um tigre de papel. o contrapeso já existe. Mas é aqui que eu quero te pressionar. Greg, porque você está dizendo que é um tigre de papel. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Eles são todos amigos dos inimigos do outro lado, exceto que todos eles têm um inimigo em comum. E somos nós, é Israel. O ministro da Defesa do Paquistão, que recentemente declarou que os judeus deveriam ir para o inferno e chamou Israel de Estado cancerígeno, afirmou na TV: Israel ameaça todo o mundo muçulmano. Todos os países muçulmanos devem se unir. Resultado da Declaração Balfour, um Estado ilegítimo, o que acho irônico vindo de um país com fronteiras criadas por colonizadores. E o nome é só um acrônimo, diferente de Israel, nome de 3.500 anos. A Turquia faz declarações agressivas contra Israel, com o ministro do Interior dizendo que sonha em conquistar Jerusalém e governá-la. A Arábia Saudita claramente optou por interromper o impulso dos Acordos de Abraão e se afastar dessa dinâmica regional. O Paquistão é um país horrível, nunca esteve em paz com Israel e parece ter uma obsessão estranha com isso, o que me preocupa. E se não for um tigre de papel? E se houver países sunitas radicais, além da Arábia Saudita, que é menos radical, mas ainda assim problemática? E se você tiver um bloco sunita que está surgindo agora, não para lutar contra o Iraque, não para lutar contra o Irã, não para lutar contra o Afeganistão, mas para conter Israel e no final esmagá-lo? Acredito que, se tentam conter Israel por vê-lo como ameaça, Israel deve se precaver diante disso e explorar isso a seu favor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acho que Israel... O que você quer dizer? Então, se Israel passou a ser, na visão do ministro da Defesa do Paquistão, dos sauditas e dos turcos, uma ameaça regional tão grande que eles sentem a necessidade. Isso é só uma hipótese. Não estou dizendo que é assim, mas é assim que eu veria a análise deles. Eles precisam conseguir se unir, apesar da inimizade entre Turquia e Arábia Saudita. Desde Khashoggi, desde a ascensão do islamismo político de Erdogan em 2002, quando ele foi eleito primeiro-ministro, desde o patrocínio de Erdogan, atuando como base para a maioria dos movimentos da Irmandade Muçulmana, antimonarquistas e anti-autocráticos, que depois varreram a região em 2011. Assinar um acordo de defesa muda muito. Israel passa a ser visto como um gigante regional, não um gorila de 800 quilos, talvez um orangotango de 50 quilos, que consegue se locomover e ser mais ágil, e consegue enfrentar essas ameaças regionais, e eles precisam unir todos esses exércitos. Isso significa que Israel agora tem o aval, tem a impressão de que é uma força militar muito mais forte do que antes de 7 de outubro, por causa de seus sucessos. E, sinceramente, houve várias falhas depois de 7 de outubro. Se Turquia, Arábia Saudita e Paquistão já veem isso como grande ameaça, Israel precisa estar à altura do desafio. É preciso reforçar o investimento de 300 bilhões de shekels na indústria armamentista nacional e aumentar exportações de defesa para a Europa, tornando-os mais dependentes da tecnologia israelense. Ela precisa ser capaz de atuar como um pilar de segurança para a Aliança do Mediterrâneo Oriental, que é o pilar ocidental da rota Índia-Abu Dhabi ou Índia-Dubai, que passa pelo IMEC. E se eu fosse Israel, eu diria:
Ei, países muçulmanos, especificamente países muçulmanos sunitas, que não aderiram a isso. Vocês precisam se juntar ao nosso bloco porque vejam esses três países que, com a rivalidade entre Arábia Saudita e Emirados Árabes, com a rivalidade entre Turquia e Iraque, a Turquia ocupa 2.000 quilômetros quadrados do território iraquiano, mesmo que eles possam ter acabado de assinar uma renovação do oleoduto Turquia-Iraque. O primeiro-ministro não está satisfeito com tropas turcas em seu território. Além disso, há atores não estatais buscando proteção israelense, não apenas estatais. Drusos, curdos, maronitas com algumas exceções, beduínos na Jordânia. Quem ficou de fora precisa saber que conta com apoio, e esse apoio é Israel. Então, se Israel estar à altura, não acho que isso vá forçar os sauditas, os paquistaneses e os turcos a realmente implementar isso, executar e criar seu próprio comando militar conjunto. Mas isso dá a Israel a oportunidade de dizer: nós somos o outro lado disso. Venham ser nossos aliados, em vez de ficarem isolados. Espere. O básico de relações internacionais, um bloco e uma potência em ascensão sempre são equilibrados por outro. Se você acredita que a aliança entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão é fraca, então Israel criar uma arquitetura de segurança regional que pudesse ameaçá-los não os levaria justamente a unir seus comandos militares e formar algo como uma OTAN real? Isso parece uma profecia autorrealizável. Não acho que isso os faça confrontar, pois a arquitetura israelense permite a aproximação desses países justamente por se sentirem ameaçados por Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. Acho que é porque eles veem isso como um terceiro bloco tripartite, que tem como objetivo confrontar os xiitas. Eles não estão reagindo por causa de ameaças turcas, sauditas ou paquistanesas. Eles estão reagindo porque eu não acho que Paquistão, Turquia e Arábia Saudita serão particularmente eficazes contra o Irã e seus aliados, já que eles não agiram da maneira que deveriam. Então isso nos leva de volta à pergunta: contra quem essa aliança é direcionada? Se você diz, sabe, um argumento que ouço você dizendo é que isso é um tigre de papel e, portanto, não é realmente direcionado contra ninguém. É para consumo político interno, não exatamente para isso. Outra possibilidade é que seja uma aliança feita para ser contra o Irã, mas provavelmente não vai funcionar bem. Outra opção é que estão deixando claro que se trata de uma aliança contra Israel, então qual é a certa? O que ela quer ser e o que realmente é são diferentes. A ideia é que cada país use isso como sinal para dois públicos distintos. Como os turcos desejam que isso seja percebido em sua política externa e consumido internamente. O mesmo ocorre no Paquistão e na Arábia Saudita. Então, se você assumir que cada país está tentando atrair dois públicos diferentes, você precisa ter 6 caminhos diferentes. Os sauditas buscam provar ao Irã que podem unir apoio militar sunita para se proteger. E, internamente, eles estão tentando mostrar que são os verdadeiros líderes do mundo muçulmano sunita ao chamar isso de Acordo de Meca, não Acordo de Riad, não Acordo de Istambul, não Acordo de Islamabad. Isso aconteceu no berço do Islã sunita. Então, esse é um ponto. Segundo, o Paquistão está tentando dizer para a Índia, até certo ponto, olha, nós temos o apoio do maior exército da OTAN e também contamos com o apoio do Tesouro da Arábia Saudita. Então, em um próximo conflito como o de maio de 2025, estaremos armados e com recursos para lutar contra vocês. Internamente, isso se deve à posição do ministro da Defesa, onde ele usa Israel como uma espécie de pretexto para dizer: precisamos estar prontos para esse grande inimigo judeu do Islã e falamos a nossa base islamista. Mas quem nunca fez declarações anti-Israel? Munir, o marechal de campo, ou o primeiro-ministro do Paquistão, ou o presidente do Paquistão. Agora, em terceiro lugar, quando você olha para o que a Turquia está tentando fazer internamente, eles estão tentando dizer que a Turquia se destacou. Enfrentamos 23 anos de agressão dessas potências e agora atuamos como unificadores do Oriente Médio, assim como no período otomano. Este é o nosso neo-otomanismo 2.0. Externamente tentam expandir a estratégia Horizonte Azul para controlar o Mediterrâneo Oriental. Isso faz parte da expansão de suas tropas para a Somália, agora para o Iêmen e, em parte, nos territórios da República do Iêmen, Catar e outras áreas. E eles estão tentando dizer: nós somos realmente os garantidores da segurança regional aqui. Então, todas essas 6 mensagens diferentes, nenhuma delas realmente se encaixa com as outras. Alguns dizem que 2 coisas podem ser verdade simultaneamente. Esses países individuais querem que 3 coisas sejam verdade ao mesmo tempo, quando na verdade todas elas são incompatíveis entre si quando você faz uma análise mais profunda. Então isso cria a oportunidade para Israel se destacar no meio disso tudo. Não existe uma aliança que será perigosa contra ela, mas ela pode dizer a outros países que poderia ser perigosa contra ela. Por que seria perigosa para ela?
Desculpe, ainda não entendo por que você é tão indiferente à ideia de que a nação islâmica ameace Israel. Porque eu acho que esses três países, a Turquia é a que mais me preocupa por si só, não por causa de uma aliança que eles possam ter com o Paquistão ou com a Arábia Saudita. Acredito que esses dois países são ineptos tanto em guerras quanto em seus interesses ligados aos Estados Unidos. Deixe a Turquia de lado por um momento. Mas a Arábia Saudita agora está tentando conseguir a joia da coroa da sua estratégia saudita 2030, que é tentar obter energia nuclear. Possibilidade dos sauditas adquirirem armas nucleares gerou divisão na Casa Branca, com o secretário de Energia anunciando acordos sem coordenação com Trump. É por isso que o presidente imediatamente colocou uma ressalva de que a Arábia Saudita deve aderir aos acordos de Abraão para que haja qualquer fornecimento de tecnologia nuclear dos Estados Unidos e conhecimento para poder chegar ao acordo do padrão ouro, assim como os Emirados assinaram acho que há 8, 9 anos. Então, os sauditas querem armas nucleares. Eles não vão conseguir isso a menos que entrem em uma aliança semelhante à dos acordos de Abraão ou em uma aliança liderada pelos acordos de Abraão. Então, novamente, mas parece que os sauditas estão em uma espécie de encruzilhada, onde se eles se convencerem de que os Estados Unidos não vão defendê-los contra o regime iraniano ou de que os Estados Unidos, como resultado de pressões isolacionistas ou qualquer outro motivo que os faça se afastar, eles vão repensar seus próprios compromissos dentro da região. E isso simplesmente não é baseado na realidade. Eles vão se precaver apostando em Turquia e Paquistão contra a possível saída dos Estados Unidos, o que pode levar a Arábia Saudita. Forças sauditas e americanas revidaram contra milícias xiitas iraquianas. O Centro de Inteligência americano em Riad fornece aos sauditas dados de alvejamento contra os Houthis. É a arquitetura de segurança naval americana, através da Quinta Frota no Bahrein, que está tentando proteger o flanco leste da Arábia Saudita. Você pode dizer que eles estão se retirando, ou que há divisão ou desconfiança por parte dos sauditas em relação aos Estados Unidos. Mas quando você olha para a política e a prática, eles estão realmente trabalhando juntos em total sintonia. Então eu não acredito na ideia de que os sauditas estejam realmente com medo de uma retirada americana. Eles colaboram ativamente com eles contra os grupos apoiados pelo Irã e ficam discretamente satisfeitos com a chance de os Estados Unidos atacarem o Irã com mais força. Ok. Mas espere, você está dizendo que isso não vai ser uma aliança perigosa que vai se formar contra Israel porque a Arábia Saudita precisa dos Estados Unidos como via de acesso à energia nuclear. E se não acontecer? E se decidir? E se, por exemplo, os Estados Unidos se voltarem contra Israel, certo? Se a próxima eleição for entre Vance e AOC, essa já não é a mesma América. E eles decidem recorrer ao Paquistão para ajudá-los a desenvolver energia nuclear. E se eles apostam que os Estados Unidos podem deixar a região e se afastar de Israel, e com a opinião pública contra Israel, a Arábia Saudita acha que seus interesses são confrontar ou conter Israel militarmente. Então a Arábia Saudita é como o presidente disse sobre o Irã. O Irã nunca venceu uma guerra, mas perdeu uma negociação. Os sauditas nunca ganharam uma guerra nem uma negociação. Historicamente, os sauditas não conseguiram realizar nenhuma ação militar, e na época, eles tiveram que pedir paz aos Houthis. Eles tiveram que negociar para sair de Najran, no Iraque, quando Muqtada al-Sadr chegou ao poder, acho que há 11 anos quando ele estava no comando, controlando o parlamento iraquiano. Tiveram que pedir paz aos iranianos com intervenção chinesa, mas nenhum acordo funcionou para eles. Se você observar os padrões de investimento da Arábia Saudita e a forma como eles realmente estão envolvidos com os mercados dos Estados Unidos, verá que eles dependem dos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos se afastem e a aliança com Israel acabe, deixando Israel buscando outro patrono ou sozinho no Oriente Médio, acredito que o país ficaria mais aberto a relações com a Arábia Saudita. Ali Yuzi Cohen recebe investimento de 2 bilhões de dólares americanos de Mohammed bin Salman, via Fortress Investment Group e SoftBank, representando o capital saudita na economia israelense. Em vez de ter que se preocupar com a audiência política interna nos Estados Unidos, tentando ditar aos sauditas para onde eles devem ir, seja em um flanco pró-Israel ou anti-Israel. Por isso afirmei no início que Israel deve se proteger dessa aliança, formando sua própria contra-aliança, embora eu não veja o acordo tripartite desses três países como uma ameaça real para Israel.
Resumindo, você considera que a criação de uma OTAN islâmica não representa ameaça militar direta a Israel, mesmo com o ministro da Defesa do Paquistão defendendo uma frente muçulmana unida contra o país. Você acredita que, apesar de ser um tigre de papel, Israel deve agir como se não fosse e formar uma contra-aliança com países de mentalidade semelhante para proteger sua segurança? E não acha que isso poderia levar a OTAN islâmica a virar uma aliança política e militar real, tornando-se uma profecia autorrealizável? Você ignorou o Paquistão e a Arábia Saudita devido às relações com os Estados Unidos. Quero analisar a Turquia, que para mim é claramente um cavalo de Troia na OTAN. Os países da OTAN sabem que estão completamente expostos em sua frente leste com a Ucrânia sem a Turquia, que sua base industrial de defesa não é boa o suficiente sem a Turquia. Eles sabem que precisam da Turquia e a Turquia sabe que eles precisam dela. E por isso, a Turquia consegue se safar de muita coisa em relação à Rússia, porque sabe que a OTAN precisa dela. Mas aqui você não tem apenas a Turquia usando sistemas de interceptação de mísseis russos S-400 formando uma organização paralela ao estilo da OTAN com outros países, o que não faz absolutamente nenhum sentido. A ideia de que o Irã bombardeia a Arábia Saudita, levando a Turquia a guerrear contra o Irã e então esperariam que a OTAN viesse apoiá-los, não faz sentido algum. Mas aí você tem a OTAN mantendo um pacto de defesa mútua separado com um país com armas nucleares fora da OTAN. A Turquia é extremamente sensível em ser chamada de cavalo de Troia dentro da OTAN. E eu sei disso porque a presidência turca já me criticou pessoalmente por isso. No fim de semana, vi o Escritório de Combate à Desinformação da Turquia, que considera um escritório de desinformação, postar um tweet meu e questionar o motivo. A Turquia precisa de uma aliança paralela à OTAN e tem um pacto coletivo de autodefesa chamando isso de fake news. Não entendo como perguntas podem ser fake news, só estou perguntando. Afirmando que isso não conflita com os compromissos internacionais da Turquia, trata-se de cooperação complementar para a segurança regional. Não é bloco militar agressivo, é defensivo e não mira ninguém. Não deem crédito a isso. Eles são muito sensíveis à ideia de um cavalo de Troia na OTAN. Mesmo assim, os alarmes continuam soando. Nesta semana, vimos que a Síria chegou a um acordo que permite à Rússia manter acesso às suas bases aéreas e navais no Mediterrâneo. A Turquia é a principal patrocinadora do regime de Al-Shara. É impossível imaginar que a Síria chegasse a esse acordo com a Rússia sem a bênção da Turquia. Então aqui você tem a Turquia basicamente permitindo que a Rússia volte para a Síria pela porta dos fundos. Mais uma vez, levantando alertas sobre onde estão suas lealdades e se está se resguardando em relação à OTAN e aos Estados Unidos. Como você interpreta a situação com a Turquia? Tudo o que você precisa fazer é ler a estratégia de 10 anos do think tank mais influente da Turquia para poder entender para onde eles estão indo. O fundador desse think tank, Ibrahim Kalin, que agora é o chefe do MIT turco, que é como o Mossad ou a CIA da Turquia, fundou um think tank chamado SITA, ou Fundação para Pesquisa Política, Econômica e Social. Se você olhar o que ele e seus estudiosos escrevem, eles defendem a estratégia de dois caminhos: ser amigo dos Estados Unidos, mas criticar os Estados Unidos internamente, em turco. E, ao mesmo tempo, busque outros meios para criar uma estrutura forte e autossuficiente. Uma Turquia autônoma que expande sua doutrina regional para replicar e até superar a presença física do Império Otomano. A Turquia está desenvolvendo um caça de quinta geração para competir com o F-35, o caça Kaan. Isso envolve utilizar tecnologia nuclear russa para construir um reator próprio no Mar Negro. Isso significa tentar colocar os curdos uns contra os outros ao fazer uma falsa paz com Erdogan, o chefe do PKK, enquanto ao mesmo tempo tenta colocar o PYD e o YPG na Síria, que eram as duas principais facções curdas sírias, contra outros curdos no Iraque, através das facções Talibã e Barzani que estão no Iraque. E o que eles estão fazendo é, pouco a pouco, tentar remover a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. Dizem que os Estados Unidos não precisam mais manter tropas na Síria, pois agora apoiam o novo regime. Afirmam que os Estados Unidos não precisam mais estar em Erbil, norte do Iraque, pois já controlam os curdos da região. Eles impediram a incursão dos curdos iranianos, não quero dizer invasão, mas incursão, no norte do Irã para tomar Kermanshah, que é a capital do Kurdistão iraniano, porque eles mesmos ameaçaram invadir para matar os curdos que estavam indo para lá, sempre que podem enfraquecer a segurança nacional dos Estados Unidos e sua atuação no Oriente Médio, eles aproveitam, mesmo chamando seu líder de grande amigo do presidente Trump. Eles andam com uma adaga nos dentes e a bainha nas costas, sorrindo enquanto te apunhalam pela frente ou por trás, conforme lhes convém.
A Turquia agora, segundo seus próprios escritos, está tentando se posicionar como a principal potência islâmica que governa o Oriente Médio, que tem domínio dentro da OTAN em termos de sua infantaria e de sua base industrial. Eles usam paquistaneses, cataris, sauditas, russos ou qualquer um com posições hostis contra os Estados Unidos e outros países da OTAN, e fazem isso perfeitamente. Ninguém os impede porque acabam cooptando americanos e diplomatas europeus, já que terceirizar o problema para a Turquia é mais fácil. A Turquia está controlando a indústria de influência no Oriente Médio, o que é um grande problema que precisa ser enfrentado. O que levanta a questão se a Turquia está tentando construir aqui algo que complemente a OTAN no que diz respeito à sua própria segurança. Diz, não queremos depender dessa iniciativa liderada por europeus e americanos. Queremos um pacto de defesa coletiva para cuidar da nossa segurança. E, portanto, com o tempo, sim, agora, nas primeiras 48 horas, ninguém vai proteger a Arábia Saudita dos Houthis bombardeando eles. Eles estão pensando a longo prazo. Eles buscam construir uma infraestrutura que eventualmente supere a OTAN para seus interesses próprios. Isso não acontecerá de imediato, nem em 48 horas, nem em 48 semanas, mas no futuro eles terão uma arquitetura de segurança regional. Eventualmente, todos os diferentes conflitos em que você diz que eles estão em lados opostos na Líbia e na guerra do Irã, e em qualquer outro lugar. Com o tempo, alinhar esses interesses, torná-los coerentes e então sair da OTAN, permitir que ela colapse porque você tem uma arquitetura de segurança alternativa. Acho que não é a Arábia Saudita. Você pode pensar que, por drones Houthis terem atingido um petroleiro nas primeiras 48 horas e não haver resposta, isso foi um fracasso, mas eles pensam no longo prazo. Mas a estratégia de longo prazo não é baseada no Paquistão nem na Arábia Saudita. Ele se baseia em pequenos estados onde os turcos já têm presença militar, que não fazem parte de um memorando de entendimento assinado e da arquitetura regional. São drones turcos no oeste da Líbia. São forças terrestres turcas e sua base de lançamento de foguetes na Somália. É a base militar turca fora da base aérea de Al-Udeid, no Catar. É o destacamento turco no norte do Iraque. Por que não podemos apenas dizer que é a presença da Turquia e sua própria estrutura de aliança? A Turquia não quer se ver como parte de uma aliança regional. Eles querem ser o principal vizir, por assim dizer, o principal arquiteto disso. Não depende de ter algum capital político junto a outros estados soberanos. Trata-se de domínio turco. Não se trata de cooperação turca. E você vê isso em todos os estados em que eles estão envolvidos. O Azerbaijão não faz parte disso. É um dos principais aliados da Turquia. A Líbia não faz parte disso. Os sudaneses não fazem parte disso. Tunísia, Argélia e outros estados influenciados pela Turquia não entram nisso, assim como o Catar. Tudo isso visa desviar a atenção do real objetivo dos turcos: ampliar sua presença militar, econômica, cultural, social e de infraestrutura para afastar Estados Unidos e Europa da região. Não é só cooperação militar, mas sim uma tomada de controle da região pelos turcos. Não se trata de ter equanimidade e alianças de defesa mútua entre os grandes estados que estão na região. São os turcos tentando, aos poucos, reduzir a influência americana na região e depois deixar de lado os aliados dos Estados Unidos. Essa ameaça é bem maior do que um acordo assinado em Meca. Acho que é nisso que as pessoas devem focar. Não discordo que a Turquia queira ressuscitar o Império Otomano, só me pergunto se isso faz parte disso. Você quer ressuscitar o Império Otomano e garantir aliados poderosos para ajudar nisso? Eu só acho que o jogo duplo turco está dizendo, olha, para que possamos criar uma arquitetura que faz sentido talvez por causa de Israel, talvez por causa da agressão xiita. Queremos que você veja que estamos tentando controlar o restante da região. E eu acho que os turcos estão dando espaço para alguns idiotas úteis. Você tem Tom Barak, que tem atuado como enviado da Turquia, não como enviado dos Estados Unidos nas negociações sobre o Líbano e a Síria. Ele foi nomeado enviado especial para o Iraque. Como é que um americano está conseguindo colocar mais os interesses turcos à frente dos interesses americanos? Os turcos estão excluindo empresas petrolíferas americanas da exploração de gás e petróleo no leste do Mediterrâneo. Eles priorizam empresas russas na Síria, deixando de lado companhias americanas como a ConocoPhillips, que busca desenvolver projetos no país. Os turcos começaram a ameaçar aliados dos Estados Unidos como Chipre e Grécia, exigindo a retirada das bases aéreas britânicas em Akrotiri, Chipre. E também em Creta, quero dizer, isso é a Turquia, pouco a pouco, tentando desmontar as garantias ocidentais para os estados do Oriente Médio para fragmentar suas alianças com outros países do Oriente Médio.
Então, esses estados só podem recorrer à Turquia, não para estabelecer, como já disse, uma relação igualitária entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. Tudo isso é para que os turcos possam substituir todos os outros estados e se tornarem uma superpotência do Oriente Médio. Esse é o objetivo deles. Essa é a agenda à qual todos deveriam prestar atenção, não só a defesa coletiva muçulmana. Vamos falar sobre o Egito, antigo território otomano. Houve discussões sobre sua entrada, mas questões técnicas impediram. O que significaria a participação do Egito nessa OTAN islâmica? Isso talvez mudaria seu cálculo sobre para que a organização foi criada ou sobre o que ela é capaz de fazer? Sim. Se o Egito aderir a isso, vejo isso como uma tentativa de cercar Israel e poder ter os 5 estados soberanos que fazem fronteira com o Mediterrâneo Oriental, começando pelo Egito, Israel, Líbano, Síria, Turquia, ficando meio que 4 contra 1. Nesse caso, e há uma análise que você precisa fazer aqui. Isso é um reconhecimento tácito do Egito de que eles estão permitindo que a Turquia se torne a rota preferencial para que os estados da Ásia Central possam alcançar os mercados europeus, muito em detrimento dos interesses econômicos do Egito. Agora, o que quero dizer com isso? Neste momento, há um esforço da Arábia Saudita para propor que, em vez de criar novas rotas de infraestrutura para rivalizar com a política chinesa do Cinturão e Rota, se você conhece o Cinturão e Rota, ele atravessa o Cáucaso da China até a Europa. A ideia é conectar a China por meio de corredores terrestres, aéreos e marítimos com a Europa e acessar os mercados europeus. Há ainda elemento africano e outros, mas isso depende de atravessar Paquistão, Irã, Cáucaso, Turquia e chegar à Europa. O corredor comercial rival para isso, que também inclui fibra, eletricidade, transporte de petróleo e outros transportes de energia. O corredor Índia-Oriente Médio-Europa inicia na Índia, segue pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e depois se divide entre Israel e Egito. Egito para recursos naturais, Israel para carga propriamente dita, se quiser chamar assim, sabe, pense em peças, carros, frutas e qualquer outra coisa. Agora, a Arábia Saudita disse: não enviaremos esses itens por nosso território para depois serem exportados de Israel à Europa. Agora estamos propondo criar um novo corredor de infraestrutura que passe pelo Iraque, pela Jordânia, pela Síria e depois saia pela Turquia. Agora, se o Egito assinar esse acordo militar, isso pode significar que, sabe, se você atacar um dos 4, todos os 4 vão defendê-lo. Mas eu acho que o fato do Egito não assinar é um sinal para a Índia, para os Estados Unidos, para a Europa, de que eles preferem ser vistos como o líder do mundo árabe, conforme o Acordo de Defesa Arábia Saudita-Egito de 1950. Isso trata de alianças militares anteriores ao NAFTA por 76 anos. Eles não querem envolvimento não árabe na segurança do Oriente Médio. Por isso acredito que os egípcios resistem. Se os egípcios assinarem isso, é porque fizeram algum acordo com os sauditas, com os turcos, para conseguir sua parte em excluir Israel do IMEC. Só me preocuparia se os egípcios entrassem. Quais outros alertas os formuladores de políticas ocidentais deveriam observar? O que faria essa OTAN islâmica deixar de ser algo que você acha que é só de fachada e se tornar algo realmente perigoso e pernicioso? Olha, eu não compartilho do seu otimismo. Eu tendo a achar que há algo um pouco mais sinistro acontecendo aqui, especialmente com as declarações do ministro da Defesa do Paquistão. Isso é apenas um legado de 7 de outubro, quando pessoas ruins falam coisas negativas. Isso ajuda a construir. Que sinal de alerta você apontaria e diria: olhem, formuladores de políticas do Ocidente, se A, B ou C acontecer, precisamos repensar. Primeiro, se a Turquia enviar sua marinha aos portos sauditas, isso me preocupa, especialmente se tiverem capacidade permanente de reabastecimento. Isso significa que eles têm a capacidade de bloquear, eles podem implementar um bloqueio no Mar Vermelho, impedindo assim embarques para Acre, o que tem acontecido em grande parte. Se você observar, os turcos aumentando sua presença militar no norte de Chipre, hoje são cerca de 20 mil soldados turcos. Se eles moverem um F-16 ou conseguirem o esquadrão de F-35 e colocarem lá, eu me preocuparia. Se enviarem drones Bayraktar para a área, também me preocuparia. Se a presença naval turca aumentar e houver incursões na ZI de Israel, a apenas 20 quilômetros da costa, eu me preocuparia. Se você vir destacamentos paquistaneses para o oeste da Arábia Saudita, em Iambu ou Jeddah, eu me preocuparia. Se houver um movimento de forças que se aproxime do alcance de mísseis, alcance de drones, divisões de infantaria se aproximando das fronteiras de Israel,
eu ficaria preocupado. O destacamento da Força Aérea Turca na Síria, os sauditas fazendo algum acordo com o Irã para acabar com o elemento xiita e então voltar o foco para Israel. Esses são os tipos de sinais que, de certa forma, me deixariam em alerta para isso. Até que você veja esses esforços substanciais, eu não ficaria especialmente preocupado com esse acordo agora. Bem, basicamente você começaria a se preocupar no momento em que o que está no papel começasse a virar realidade. Correto. Que eles realmente cumpram os compromissos que assumiram e criem uma estrutura unificada. Que haja deslocamentos militares. Tipo, se você fosse dar um exemplo... De sugerir que as pessoas deveriam se preocupar com esses compromissos, não no momento em que esses compromissos são colocados em prática. Já é um pouco tarde demais nessa altura. Não. Acho que o momento em que você começa a se preocupar é parecido com a paranoia russa, quando a OTAN envia suas forças avançadas, expedicionárias e de resposta rápida para os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Esse tipo de desdobramento de uma força do Acordo Meca é o que acenderia o sinal de alerta para mim. Suponha que formuladores de políticas ocidentais acreditem que a Turquia realmente busca expansão e dominação regional, usando essa arquitetura para isso. Como você acha que Estados Unidos e Europa deveriam agir em relação à Turquia, considerando sua vulnerabilidade, fraquezas e a base industrial de defesa? Não há um mecanismo para expulsar um país da OTAN. Existe um debate sobre isso. O Acordo de Viena sobre Tratados Internacionais da década de 1920 realmente dá aos signatários de um acordo, a capacidade de expulsar um país que não está cumprindo esse acordo. Há um ótimo artigo no Middle East Forum que seus espectadores podem ver, que sugere que pode haver uma maneira de fazer isso. Então, você acha que os Estados Unidos deveriam tirar a Turquia da OTAN? 100%. Se tivessem essa chance pelo Estatuto da OTAN, não sei se uma teoria inovadora do direito internacional seria testada, mas sei o que chama a atenção dos turcos. Se você olhar para o caso do encarceramento de Andrew Parsons, lá em Izmir, ele era um pastor protestante americano que foi colocado em uma prisão turca, na terceira maior cidade da Turquia, em 2018. Ao saber disso, o presidente Trump sancionou de imediato a indústria de alumínio e aço da Turquia, e depois os ministros do Interior e da Justiça turcos. Em menos de 48 horas, o pastor foi libertado e já voltava aos Estados Unidos. A Turquia é muito vulnerável às suas próprias desigualdades internas. E eu acho que se houvesse operações de influência assimétricas e não cinéticas contra essas fissuras na sociedade turca, então o AKP, Erdogan e o que ele espera construir em termos de um novo Império Otomano seriam extremamente vulneráveis a uma mudança de regime interna. Não sendo feito pela força cinética, mas sim pelas urnas. Eu acho que expulsar a Turquia da OTAN não a levaria diretamente para os braços da Rússia e dessa estrutura alternativa de alianças. Você não estaria facilitando para a Rússia e China? Não, como disse antes, gostaria que os Estados Unidos expulsassem a Turquia da OTAN, mas não acho que isso vá acontecer. Portanto, é secundário. Também questiono se isso é realmente desejável para os americanos. Eu realmente acho que é desejável. Acho que a Turquia não provou ser uma parceira. Acho que é um grande... O que foi mesmo? Estou lembrando de uma frase do Lyndon B. Johnson dizendo que é melhor manter rivais dentro da tenda causando problemas para fora do que fora causando problemas para dentro. Você quer ter a Turquia dentro da tenda fazendo bagunça dentro da tenda ou prefere tê-la do lado de fora, nas mãos de alguns dos seus maiores rivais? Se a Turquia está seguindo uma linha islâmica islamista e busca continuar sua influência e a desconstrução da presença americana no Oriente Médio, eu quero ela fora da tenda. Eu quero que ela seja confrontada. Se a Turquia seguir essa política sob Erdogan ou o AKP, deve permanecer excluída. No entanto, se o CHP, o HDP ou outros partidos dentro da Turquia conseguirem retomar o governo, eu estaria aberto a vê-los de volta no bloco da OTAN. Mas do jeito que a Turquia está constituída agora, ela representa uma ameaça maior dentro da OTAN do que sendo um inimigo que é simplesmente confrontado fora da aliança. Certo, Greg Roman, ótima conversa. Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho e ideias, talvez precisem ver em meia velocidade para acompanhar o que você escreve e tuita. Você pode acessar meforum.org, site do Fórum do Oriente Médio com nossas análises, ou nos seguir no Twitter, o Meforum. Fantástico. Ok, bem, obrigado a todos por participarem de mais um episódio de Ale on the Record, este com Ale on the Record. Ale on the Record é meu nome, Ale on the Record com Greg Roman.
Como sempre, se você gosta dos episódios, me siga nas redes sociais. Se inscreva e dê 5 estrelas no Apple Podcasts, Spotify, YouTube, onde quer que você esteja assistindo. Se quiser apoiar o episódio, acesse patreon.com/Elon ou patreon.com/ElonTerecord por $10 mensais. Obrigado a todos os assinantes que já estão contribuindo com esse valor para nos ajudar a manter o programa no ar, continuar funcionando e trazer para você uma perspectiva e uma análise que você não necessariamente verá na grande mídia. Greg Roman, muito obrigado por participar. Fique bem. Obrigado, Elon.